Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Nesse vídeo de hoje, a gente começa uma nova questão lá do TPS de 2024. A gente começa a avaliar os itens, as assertivas da questão 54, começando pelo começo. Depois da vinheta, a gente vai olhar para o item 1 dessa questão que apareceu no TPS de 2024. Estou aqui com a prova na minha mão. O enunciado dessa questão mais ampla, ele é bem simples. Ele diz o seguinte: considerando os desdobramentos históricos relacionados à Guerra Fria, julgue certo ou errado os itens subsecutivos. São itens que tratam de temas diferentes. No caso desse item 1, é um item que, claro, vai trazer consequências para os tempos de Guerra Fria, mas é um item que diz mais respeito ali à Segunda Guerra e ao período entre guerras. A gente vai falar sobre a Conferência de Bretton Woods. É um item que trata mais especificamente da seção 3 do edital de História Mundial da prova, que versa sobre as relações internacionais em termos mais amplos e, especificamente, corresponde a uma assertiva que corresponde ao subitem 3.10. O subitem 3.10 fala apenas e tão somente da Conferência de Bretton Woods. É muito importante, eu sempre reitero isso, estudar as conferências do pós-Segunda Guerra, as conferências do pós-Primeira Guerra. Como vocês estão estudando para a carreira diplomática, é mais importante estudar as causas e as consequências dos conflitos, os arranjos diplomáticos, os tratados, as conferências que acontecem depois, do que propriamente estudar as fases, as principais batalhas que caracterizaram essas guerras. Então, estudem muito as conferências internacionais, em especial as conferências da Segunda Guerra e as conferências do pós-Primeira Guerra Mundial. O item está na tela e ele diz o seguinte: um dos pontos centrais da Convenção Bretton Woods, realizada em 1944, com o objetivo de evitar os erros das políticas econômicas dos anos 30, que culminaram na Grande Depressão, foi o compromisso firmado em prol da conversão das moedas europeias para o euro, com o objetivo de facilitar o comércio e os investimentos internacionais e alavancar a economia no continente europeu, destroçado pela guerra. O gabarito para esse item é errado, e eu imagino que mesmo os candidatos menos experientes não tiveram dificuldade de identificar o erro. É um erro muito evidente. Às vezes é um erro tão evidente que a gente não consegue enxergar, né? Mas é um erro muito, muito evidente, muito fácil de ser identificado. Esse item está errado porque em 1944, a época daquilo que o item chamou de Convenção Bretton Woods, ainda não havia o euro, ainda não tinha a União Europeia, ainda não tinha a zona euro, nada disso tinha sido criado. Né? No caso do euro, o euro é decorrente do Tratado de Maastricht, lá de 1992. Então, se existe um verdadeiro padrão de conversão que é institucionalizado aqui a partir da Conferência de Bretton Woods através do sistema Bretton Woods, é a conversão das moedas europeias em dólar, e um dólar, por sua vez, ancorado no ouro. A Conferência de Bretton Woods estabelece o padrão ouro como o grande padrão monetário financeiro sistêmico. E as moedas europeias, elas devem então passar do tempo, se tornar conversíveis ao dólar. O que na prática, né, pelo menos formalmente, começa a acontecer já no início dos anos 60, quando as principais economias europeias aceitam ali as obrigações do Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional criado também na esteira do encontro lá em Bretton Woods no ano
de 1944. Para a gente oferecer a vocês uma contribuição um pouco maior, mesmo diante de um item de uma assertiva tão tranquila, como já é praxe aqui no Ponto para um Ponto, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa conjuntura anterior a Bretton Woods, o período entre guerras, que é mencionado aqui no item, né? O item fala de uma convenção que tem como objetivo evitar os erros das políticas econômicas nos anos 30. Então, que erros são esses, né? Quais são as características da economia do entre-guerras? A economia do entre-guerras, a economia dos anos 30, é uma economia em nível sistêmico, salvo raras exceções, uma economia bastante impactada pela chamada Grande Depressão, a Grande Depressão que teve como principal catalisador a quebra da Bolsa de Nova York, lá no ano de 1929. A Grande Depressão, ela pôs em risco, né, aquele liberalismo clássico que caracterizou o século anterior. Ela traz como consequência a crise de um processo de globalização um tanto quanto orgânica que a gente vinha verificando, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a própria inserção, com o próprio estabelecimento do padrão ouro. Né? O próprio padrão ouro já contribuía para essa mundialização que acontecia ali na virada do século XIX para o século XX, que foi interrompida abruptamente pela Primeira Guerra Mundial, tentou ser retomada no entre-guerras, mas diante do comportamento protecionista dos estados, principalmente depois da crise de 29, acabou sendo interrompida. Então, a crise de 29 e a grande depressão dela decorrente vai desencadear um verdadeiro efeito dominó em nível sistêmico e um efeito dominó que atinge também os principais países, atinge também as grandes potências que vão uma a uma nesse período, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, abandonando o padrão ouro, vão estabelecendo como padrão um comportamento protecionista, nacionalista, uma política muito comumente observada na década de 30 era a política alcunhada Beggar Thy Neighbor, a ideia do empobreça o seu vizinho. Numa conjuntura de escassez, você não pode ser mais pobre que o seu vizinho. Então, os governos erguem barreiras tarifárias altíssimas na década de 1930, a intenção de conseguir sobreviver à crise, desdobrando, materializando um comportamento protecionista. Os governos também vão buscar desvalorizar as suas respectivas moedas, né? Porque ainda vai existir comércio global, claro, ainda vão existir trocas comerciais, e a ideia por trás dessa política de desvalorização das moedas é ganhar alguma vantagem comercial, ainda que artificialmente, e proteger também os seus respectivos mercados internos. Então, é uma conjuntura marcada, em resumo, pelo abandono do padrão ouro, por essa política do Beggar Thy Neighbor, pelo colapso do comércio multilateral, que vai despencar aí em algo em torno de 60% em pouquíssimos anos, apresentando esse mundo fragmentado em blocos econômicos, né, blocos fechados, uma Inglaterra que vai negociar só com o Commonwealth, os Estados Unidos buscando também engendrar um comportamento protecionista, enfim, toda essa tensão econômica também contribui, também dá a sua parcela de contribuição para que o mundo mergulhe na Segunda Guerra Mundial. Nacionalismo econômico desenfreado, a falta de coordenação internacional vai dificultando as relações internacionais e, claro, para além daqueles que são os catalisadores mais conhecidos, a ação do Hitler na Europa Central, por exemplo, né, também os efeitos da Grande Depressão contribuem para as hostilidades observadas na virada da década de 30 para a década de 40. E passada a guerra, já quando
o mundo caminhava para o fim do conflito, no ano de 1944, a gente tem a Conferência de Bretton Woods, que vai tentar redesenhar as engrenagens globais de um sistema financeiro internacional. A ideia é que essa nova ordem econômica internacional, essa nova ordem internacional que emergiria do pós-Segunda Guerra Mundial, não repetisse os mesmos erros observados nos anos 30, como vocês viram lá no item, como vocês viram na assertiva. Então, Bretton Woods vai estabelecer o padrão dólar-ouro, buscando uma maior estabilidade do sistema financeiro, vai pregar o fim das desvalorizações competitivas, aquele comportamento observado por parte dos estados no contexto do entre guerras. Os governos eles têm o poder, claro, de regular mercados, mas não vão ter liberdade, ou tanta liberdade quanto tinham, para manipular as taxas de câmbio. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, constituído justamente ali em Bretton Woods, um dos subprodutos do paradigma de Bretton Woods, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, vai ter como um dos seus principais objetivos supervisionar, garantir a estabilidade das taxas de câmbio, monitorando também o comportamento dos estados. O FMI só vai permitir ajustes substanciais nas taxas de câmbio em caso de constatação, de evidência de um desequilíbrio estrutural realmente profundo que leve a mudanças na taxa de câmbio. A gente viu também que muitos autores, está evidente também no início do vídeo, muitos autores entendem que a crise de 29 e as crises observadas nos anos 30, elas foram consequência de uma ampla oferta de capital especulativo, né? Um capital que fluía, um capital transnacional que fluía de uma forma muito, muito volátil, né? Os fluxos voláteis de capital contribuíram para a crise, que por sua vez é uma crise que levou à grande depressão. Então, esse fluxo volátil de capital ele tinha alimentado o pânico nos bancos e levado a uma corrida aos bancos nos anos 30. Né? Bretton Woods vai, dentre outras coisas, impor restrições a esse capital especulativo, sobretudo para proteger as moedas nacionais. E também no curto prazo, né, o mesmo FMI que está ali para supervisionar, para garantir a estabilidade das taxas de câmbio, ele também se comprometeria com o fornecimento de liquidez e cooperação no curto prazo. Né? O FMI se configuraria como principal credor internacional da segunda metade do século XX. A que preço? Né? A que preço? A gente não sabe, mas o FMI seria um garantidor de liquidez no curto prazo, né, mitigando a escassez de ouro e dólar. Né? A ideia é participar do reerguimento de uma determinada economia, acenar com oferta de crédito, né, garantir uma liquidez no curto prazo, para evitar que um determinado país, atingido ali por um déficit comercial temporário, ele fosse obrigado a deflacionar a sua economia. Se ele agisse nesse sentido, a consequência poderia ser a desaceleração do crescimento, a consequência poderia ser geração de desemprego, né? E não é isso que o sistema Bretton Woods quer evitar para garantir a estabilidade econômica em nível sistêmico. Então, é um item muito fácil, muito tranquilo, né? O problema é facilmente identificado, mas a gente aproveitou essa assertiva que fala do cenário dos anos 30, né, falando, dialogando com Bretton Woods, para trazer uma abordagem mais conjuntural. Né? O que Bretton Woods tenta resolver em termos mais amplos. Se você gostou desse vídeo, fica a minha sugestão que você compartilhe esse conteúdo com outros candidatos, e fica também o meu pedido
para que você não deixe de curtir esse e outros vídeos do ZG. Eu sei que pode parecer bobeira esse pedido, né? Mas isso faz toda a diferença para o crescimento do canal. Nos últimos muitos dias, eu venho me comprometendo a compartilhar com vocês a cada dia um item, a cada dia um conteúdo diferente, na esperança de que esse conteúdo possa ser recrutado nos próximos TPS e, quem sabe, contribuir para a majoração da nota de vocês. A única coisa que eu peço como contrapartida é que vocês deem o like, ativem o sininho das notificações para terem esse conteúdo sempre em primeira mão e ajudem a levar esse conhecimento a outros CACDistas. E se você tiver interesse em conhecer a nossa proposta, o percurso, o nosso método de preparação para o CACD, é só aproximar o celular do QR Code que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá você vai encontrar um pequeno tutorial em vídeo apresentando a plataforma e todas as informações de que você precisa para fazer parte do nosso time e começar a sua preparação conosco. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.